Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo mais essa edição, episódio do nosso podcast, A Voz. Eu quero te convidar nesse momento a ficar conosco, pegar esse link, manda para alguém, compartilha com alguém, chama alguém para assistir com você. Certamente você será abençoado. Nós estamos aqui, hoje eu estou do meu lado aqui, ladeado com nosso pastor Luciano Fiorani. Que prazer, tá? Não, assim, agora aumenta até o nervosismo do meu lado, porque eu sou um falador, né? O homem é formado em comunicação, jornalista, experiente. Pastor, eu sou meio desse jeito aqui mesmo, entendeu? Então, quebra o galho aí, dá uma força, não esquenta muito a cabeça, não. Então, satisfação estar com o senhor aqui do nosso lado. Vamos dar uma boa noite ao nosso pastor, né? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui na família Filadélfia, na Voz. Aliás, eu quero já deixar aqui logo de início um questionamento. Deus fala? Olha aí. Deus tem boca? Laringe, faringe, cordas vocais? Você já ouviu a voz de Deus? Porque se você ouviu, Deus fala. Essa é uma questão. Deus fala, mas não fala o tempo todo, igual todo mundo fala. Não, ouvi Deus falar comigo, a voz dele no meu ouvido, assim, é complicado. Mas por que nosso pastor Fiorani está aqui do nosso lado hoje? Porque hoje o pastor, que é o âncora, né? O âncora hoje passou de... Nada pejorativo, é âncora de apresentador. É porque é pesado, é afunda. Se largar, desce. Ele passou de pedra para vitrine hoje, né? Então hoje nós temos a honra de estar entrevistando hoje o nosso pastor Cláudio Júnior. Que momento, hein? Que momento. É o pastor que na pandemia ele chegou em muitos lugares com... Lembra? Tinha um filme, porque né? hoje é segunda-feira. Lembra um pouco, né? Good Morning Vietnam. Né? E foi muito interessante, né? Uma vez eu estava retratando isso na igreja, com uma escola bíblica dominical, por que do bom dia, né? Porque nós fomos tomados por um surto de medo, né? E as pessoas não saíam mais de casa, estavam tomadas. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo, e o inimigo ele age através do medo, né? A fé, na verdade, é a mesma concepção que tem do medo, né? Você não vê, mas por acreditar naquilo, te domina. E aí eu, percebendo isso, foi algo assim totalmente instintivo, né? Eu dava um bom dia no áudio, num grupo de amigos, bom dia, tal, um grupo da família, né? Porque eu sou da área da saúde, então eu tinha que trabalhar, não podia ficar parado, não podia deixar de... todo mundo não ia trabalhar. O auge da pandemia foi quando começou as minhas férias, quando eu volto, e aí... transporte público, aquela restrição toda, se você não fosse da área da saúde, você não podia nem pegar trem, você tinha que estar de crachá, se identificar. Eu comecei a ir de carro. E aí eu ouvi uns louvores, né? Eu falei, dá um bom dia no grupo da família. E vendo as ruas vazias, aquela concepção de usar máscara e tudo mais, e cada dia mais tomando conhecimento de situações que eram super desagradáveis, né? Às vezes, não deixar, às vezes, a avó ter contato com os netos, ou não... As prisões foram criadas, geradas pelo medo. E aí começou. Aí um dia eu botei um áudio num vídeo, né? Gritando bem alto, um bom dia. Aí o pastor Fábio já mandou essa. Pô, áudio agora também vídeo, cara. Ele tá evoluindo ainda. Aí minha esposa falou, ele tá evoluindo. E aí foi algo assim, começou do nada, né? Aí daqui a pouco começou, bom dia. Aí eu falava o dia, né? Porque hoje é sexta-feira, meu povo. E daqui a pouco foi algo tão fantástico que assim, foi totalmente instintivo. Falar, bom dia, porque hoje é sexta-feira. A noite já se foi, o dia está brilhando lá fora. E aí quando eu falei isso, veio uma palavra assim, instantânea, não foi algo pensado, projetado. Eu comecei a falar uma palavra,
foi 1 minuto, que é um minuto certinho que cabe nas redes sociais, né, do WhatsApp, os stories, Instagram. Foi uma palavra que foi assim, algo... E naquele dia eu publiquei aquilo, e foi assim, uma enxurrada de gente. Pastor, estava precisando dessa palavra, pô, essa palavra veio direto no meu coração e tal. E as pessoas começaram a se movimentar, né? A abandonar essa concepção. Eu lembro que eu compartilhava direto. E sim, tinha uma prima, pessoas de fora aqui do estado, que falavam, e aí, não vai mandar para mim? Pessoas que trabalhavam comigo. Cadê aquele pastor alegre? Eu nem conhecia, de gente que encontrava na rua que falava que me reconhecia por causa do bom dia. Uma vez eu fui num enterro, o camarada falou assim, pastor, bom dia. Eu falei, Jesus. E assim, eu pergunto assim, o bom dia não volta? Irmãos, da maneira que ele veio, ele foi. Ele veio suprir um momento, gerar atender uma necessidade. Não foi algo gerado para autopromoção. Agora vai virar nas mídias sociais, vai ficar importante, vai entrar. Não. Foi algo realmente assim, gerado para poder, naquele período, né? Para dizer para as pessoas assim, olha, a noite já se foi. Ei, o dia está brilhando lá fora, sai, vambora, levanta, sai da caverna, né? Foi realmente nesse sentido que eu creio que Deus tinha colocado, que parecia algo tão simples, mas acabou em alguns momentos parecendo realmente uma estratégia para dizer para as pessoas, aí, continua vivendo, vai dar certo. Bom sempre conversar, porque assim, nós conhecemos, eu particularmente, apesar da diferença de idade, que eu sou muito mais novo, mas assim, a gente cresceu praticamente junto. Mas é o que tem a maior barba. Sem dúvida. Crescemos praticamente junto, mas quem é o pastor Cláudio? Diz aí um pouquinho sobre o senhor. Rapaz, eu vou te falar que é meio complicado essa pergunta de currículo, né, quando você vai fazer entrevista de emprego, né, porque para você falar assim, uma qualidade, aí você perfeccionista, um defeito, perfeccionista, perfeccionista vira resposta para qualidade e defeito, né? Mas graças a Deus, assim, sou filho do pastor Cláudio, né, fundador do ministério da Missionária Celeste, que ainda está entre nós, né? Esses dias nós estivemos fazendo o aniversário da minha mãe, né? E aí, todo ano é a mesma coisa, né? Gente, vamos para o aniversário da mamãe porque pode ser o último, né? E graças a Deus ela está persistindo até hoje. Deus está conservando. E, assim, eu acho que eu sou a pessoa mais características do Ministério Filadélfia. Por quê? Porque quando eu me encontro quando crente, eu já nasci na Igreja Missionária Filadélfia, né? Todos os meus irmãos, eles trazem um pouco da herança de um outro ministério, porque quando criança foram, né, na Assembleia de Deus do Barra de Fátima, conjunto com a minha mãe, algumas pessoas não sabem, mas o papai fundou o ministério e a mamãe vem para a igreja 9 anos depois que ele vem acompanhar, né, meu pai. E nesse período, né, as crianças acompanham ele, os mais velhos começam a acompanhar meu pai, pastor Sebania, né, essa pegada ministerial, né? O papai, ele acreditava, acreditava nas pessoas, né? Ainda mais nos filhos que ele ensinava, orientava. Então, você se torna responsável, por estar no TDQ falando, né? 18 anos, 19 anos, 16 anos, cidade de 14 anos, você já está responsável por alguma coisa, porque realmente acreditavam que as pessoas poderiam desenvolver o seu ministério. Então, eu sou, vamos dizer assim, que quando eu me encontro com um crente, quando eu me percebo, eu já estou na Filadélfia, eu já sou Filadélfia. Então, eu vou ter alguma lembrança ou outra de quando minha mãe ia para as orações de manhã cedo, quando não tinha oração na Filadélfia, ou aí ela carregava a gente, né? Aquela fileira de filhos, né? 7h30 da manhã no ponto 4, né? Igreja do ponto 4, ou então quando não tinha culto, não dava pra gente ir, porque a gente vinha a pé. Em alguma situação ou outra, a gente ia para a Assembleia de Deus do ponto 4, né? Era o meu tio Eliseu, que era o dirigente na época. Ele e minha mãe se tornam muito apegados. E meu tio Eliseu, né? Irmãos, e ele eu dá uma lembrança muito boa que eu deixo aqui do meu tio Eliseu, porque era o cara que dava oportunidade para as crianças, né? Se você estava lá na igreja, ele não fazia essa exclusão se você era criança ou se você era adulto. Então, às vezes, num culto, você via várias crianças recebendo oportunidade para cantar, né? E tinha um banco debaixo do púlpito, um caixote, que era para você colocar ali, para você subir, para poder conseguir enxergar, ficar na altura, né?
E eu me lembro que ali eu até falei que eu comentei isso, acho que eu comentei no podcast quando eu estava conversando com o pastor Silvano, né? Do hino 400 da harpa cristã, que era o hino que eu amava, era o meu hino favorito. Então, se eu recebesse a oportunidade, eu ia cantar o hino 400 da harpa cristã. Tá com a oportunidade, pastor. Hã? Tá com a oportunidade, né? 400. Não, 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus eu desfruto a paz de Deus. Vou dizer que muito tempo que eu não canto essa canção, né? Em Jesus não temo mal a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus. O troço outro a gente esquece ali. Sim. Mas ele era o hino que eu cantava, eu sabia de cor, porque eu gostava muito, né? Era aqueles contra-cantos que o pessoal fazia na Assembleia de Deus, juntava minha mãe com a tia Lourdes, tia Marta, que fazia essas jogadas muito bonitas, e a gente ficava ali pequenininho olhando aquele negócio e se amarrava, né? Então, o pastor Cláudio é essa pessoa que é gerada e criada dentro do Ministério Filadélfia. É um Filadélfia raiz, como eu, né? Eu digo que eu sou Filadélfia raiz, as pessoas não entendem. Eu sou raiz, eu sou daqui da Filadélfia. Eu posso falar, cara, que eu sou Filadélfia raiz. Por quê? Quando eu me vejo dentro da igreja, e pra você ter ideia, eu fui diácono sem ser obreiro, porque ninguém sabia que eu não era obreiro. Porque com 12 anos, eu já estava na igreja cortando legumes para o almoço no dia seguinte. E virava a noite de dormir na casa dos irmãos. Ficava até meia-noite, 1h da manhã, cortando legumes e comendo Soares. Pô, saí de casa, às vezes, sozinho. Hoje em dia é até louco você falar que uma criança de 12 anos saiu de Ponto Chique, comendo Soares a pé, para poder cortar legume para o almoço no dia seguinte. E aí ficava lá, dá horário, e daqui a pouco, eu me lembro que a missionária Ailda era casada de novo, né? E às vezes eu ia para casa da missionária Ailda, dormia lá, e ficava na casa da missionária Ailda, né, do nosso irmão Paulo, só membros aqui da sede, né? A Paulinha nem era nascida ainda na época, e tava eu lá, dormindo ali, e mandar mensagem, ó, vai dormir aqui, eu mandava ligar muito. Então, estava sempre envolvido, né, na obra do Senhor. E aí, eu me lembro quando eu fui consagrado diácono, alguém falou assim, eu me perguntei assim, eu não fui nem obreiro, mas é porque ninguém sabia que eu não era obreiro. Porque onde falava assim, tinha alguma coisa para fazer, eu estava envolvido. E era tão interessante assim, porque eu tenho essa diferença nesse sentido assim, por ser mais novo e ter tanto serviço e ver as pessoas trabalhando, que ela está sempre envolvida ali, que eu sempre fui o camarada que nunca teve essa vida externa da igreja, né? Em poucos momentos, assim, eu nunca fui o camarada de frequentar a oração da irmã fulano de tal, porque se tinha oração da minha igreja, era oração da minha igreja. E qualquer outro tempo, né, como eu comecei uma vida de trabalho e sempre estudei muito cedo, então eu estava trabalhando ou estudando. Então, se tivesse programação, eu ficava dividido entre trabalho, estudo e programação na minha igreja. Agora, pastor, o senhor disse no episódio anterior que o senhor era o menor. Sim. Da casa, né? De idade é, né? O menor é o mais mimado? Rapaz, ou é aquele que é puxado? Vambora, Cláudio! Como é que é? Assim, na nossa casa é muito diferente. Às vezes as pessoas, eu estava explicando na escola bíblica dominical, falar a respeito, o pastor Lietz costuma dizer uma frase que é célebre dele, ele fala assim, ó, se eu te amar como eu me amo, eu te mato. Porque eu não tenho pena de mim. Então, se eu te amar como eu me amo, você não vai aguentar a pegada, né? E lá na nossa casa é bem parecido isso, né? Porque assim, a gente vê num ambiente muito de imparcialidade, né? Se eu falar que meu pai já colocou minha mãe e minha irmã de disciplina perante toda a igreja. Jesus amado. Porque ele falou assim, ó, não vão para tal lugar. E aí a missionária, uma esposa do pastor, foi junto com a filha dela. E no culto de Santa Ceia, falou assim, ó, missionária Celeste, missionária, não, era diaconisa, estão de disciplina, o que eu falei para não fazer, não ir, e foram. E não era não ir no lugar ilícito, não, era um lugar lícito. É um lugar lícito. É porque ele não queria que fosse um lugar que era lícito, não era proibido, não. Não é baile funk, pagode, casa do pagode, não. Não, entendeu? Então, mas... E aí, então esse ambiente que a gente vive, a gente é criado, né? Então,
Porque é o caçula. Não, 7h30 da manhã tem o culto da família, culto matinal, acorda o Júnior, tá? Acorda ele e vai pro culto. Você vai dormir lá de joelho, orando lá, você vai dormir, enquanto você tiver fôlego e gás, você vai estar ali. A gente era exatamente assim, então a gente participava. Aí eu vou dizer que você era mimado ou não, eu sou filho caçula, né? Minha mãe tinha uma característica muito, muito rara que você encontra em mãe. Minha mãe era aquela tipo de pessoa que fala assim, acho que eu nunca ouvi minha mãe falar que me amava. Não é trauma, não é remorso, não é porque ela sempre ensinava para ele o seguinte: amor não é algo que se fala com palavras, amor é algo que se demonstra com atitudes. Ela falava para mim assim: você não acha que eu te amo? Por tudo que eu faço, ou por todo o cuidado que eu tenho por você, você acha que isso não é amor? Será que é mais valioso ouvir palavras do que expressar atitudes? Então, a mamãe sempre ensinou a gente essa concepção. Se ela tivesse que amar, falar que nos amava, teria que estar os 7 filhos juntos para que se fosse um coral perante todos, assim: olha, eu amo vocês, vocês são meus filhos. Mas dizer assim, ela não tinha essa não de criar essa mimimice, né? Esse ego de eu sou mais amado. Nunca seria como João, né? O discípulo que Jesus ama, né? Não dito por Jesus, mas dito por ele. Exatamente, né? Nunca teria isso, entendeu? João malandrão, né? Discípulo amado. Jesus já ter olhado e falar: João, vou deixar passar essa aí, mas... Eu te amo, João, eu te amo. Filho do trovão. Eu sei que a gente tem um caminho, mas eu queria fazer um corte aqui, uma ponte, se você me permitir. Não, permitir. Que é o seguinte, pastor, quanto disso foi para sua família? A sua família construída agora, né? Com a sua mulher, os seus filhos. Quanto disso é reproduzido novamente, né? Às vezes nem conscientemente, né? Às vezes a gente não tem consciência, mas está reproduzindo algo que você recebeu lá, né? Quanto disso o senhor conseguiu reproduzir e quanto disso é novo? Vou te falar que o processo é um pouco complicado, né? As gerações elas vão mudando, vão se adaptando, mas a herança, a raiz, a gente permanece e mantém, né? Tem hora que a minha filha ela toma um choque de realidade, porque eu falo assim: olha, é assim. Eu aprendi isso. Eu falei: você pode entender isso, o mundo pode ser dessa forma, você pode enxergar assim, você pode ver a realidade que se apresenta, mas isso tudo é fictício. A realidade, no fundo, na prova, o que você vai precisar, o que vai construir a sua vida é isso aqui. E aí você sacode, né? A gente aprende. É um pouco engraçado, né? Principalmente na minha casa, porque eu sempre fui assim, muito radicalzão, ainda mais com os sobrinhos. E o pessoal fala assim: você vai ter filho. Meus irmãos até hoje: você vai ter filho. Aí, as cunhadas, né? Porque os moleques sofriam, né? O coitado do evangelista Lucas sofreu, né? Deixa eu abençoe. Né? Porque muitos eu convivi, puxavam e reclamavam, e brigavam, e davam os cascudos. E aí o pessoal assim: você pode... eu falei assim, e eu falava assim mesmo pra ela: se tiver errado, você me faz um favor em corrigir. Que o pessoal falava assim: pô, quero ver se você vai gostar quando eu dar os cascudos. Eu falei: se tiver errado, você me faz um favor. Eu quero. Você é uma pessoa de caráter e de valor. Se você corrigir, você me faz um favor, né? E aí o pessoal já não gostava, né? Porque tinha resposta na boca, né? Como o caçula tem resposta na boca, né? Então traz sempre essa concepção de valores, né? É muito engraçado você perceber isso, porque as crianças elas reagem diferente ao ambiente que você não está, né? Uma vez eu fui numa viagem de férias, né? E aí a Ana Cecília é minha filha mais velha, né? Eu tenho a Ana Cecília, de 13 anos, e a Aurora, de 1 ano e 11 meses. Vai fazer 2 anos agora, dia 28. E aí a Ana era muito pequenininha, né? A gente passou por um momento traumatizante durante esse período, né? E aí fomos para um lugar, e aí tinha uma animadora de festa, né? Que cuida das crianças num local lá. E ela falou assim: gente, a Ana Cecília é boa demais. Eu falei: por causa de quê? Aí ela é muito educada, ela pede dar licença, ela fala: senhora, eu posso, ela pede. Eu falei: gente, ela faz isso mesmo. Minha filha, só tá confundindo. É a Ana Cecília. Quer dizer, parece que o vínculo de relacionamento, de liberdade, quebra alguma coisa quando ela reage com a gente. Mas fora, ela está aprendendo alguma coisa. Ela reproduz aquilo que está sendo ensinado. Entendeu? Então, você entende que alguma coisa está sendo passada, né? E é muito difícil você
a gente até quer reproduzir a nossa educação, ou como nós fomos criados, mas você não consegue trazer outro tempo. Você não consegue trazer essa maneira como as coisas aconteciam, né? Que eram um pouco mais lentas, você tinha um pouco mais de tempo desfrutando com as pessoas. Hoje a vida é muito acelerada, muito dinâmica, entendeu? Então, por isso que exatamente precisa, às vezes, esse tempo em casa, né? Do sentar à mesa, do comer todo mundo junto, de olhar no olho, de estar no carro, de conversar, de saber como é que foi e tal, para poder conseguir reproduzir realmente essas heranças que a gente recebe e passar para frente. Eu consegui, acho que, reproduzir mais isso para minha esposa, que eu comecei a namorar ela, eu sou casado com a missionária Priscila, né? Algumas pessoas conhecem. Vem cá, teve a casa da irmã Zezé também, né? Teve a oração. Como é que foi essa história aí? Rapaz, eu vou te falar que teve cupido também, porque é uma coisa de louco, né? Eu namorava uma menina, né? E foi algo muito interessante, porque assim, a gente aprende a ser servo de Deus e a gente vive para ser dirigido, né? E eu fiz uma oração para o Senhor, falou assim, ó, se essa menina que eu estou namorando, eu gostava muito da menina, né? Era a primeira namorada, mais velha do que eu, então o menino se sente, né? Eu falei assim, mas se é da tua vontade, que o Senhor edifique isso, que isso aconteça, que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Com a namorada antiga. Eu falei, mas se não for da tua vontade, eu quero que ela termine, que o Senhor mate o sentimento do meu coração. Ainda falei isso para Deus, que ela termine. Fez prova. Porque eu não consegui, de repente eu não conseguiria terminar, mas eu falei que ela termine. Eu tenho essa natureza paternal, então qualquer atitude que, assim, gerando pessoas, eu sou... Encerra ciclos, né? De grupos eu lido mais fácil, mas unilateralmente assim é mais complicado de se lidar. Então eu falei que ela termine e que o Senhor mate o sentimento do meu coração. Isso foi dia 11 de novembro de 1997. No dia 31 de novembro de 1997 eu estava dando o primeiro beijo na missionária Priscila. Não, mas peraí, tem um caminho aí. Tem. Esse Tem um caminho. Sim. Aí pegou que... Ela acontece. Ela... Foi algo muito... Ela vai e vem, pastor, não pode mentir. Sim, não, mas eu sou o homem da memória, né? Rapaz, é um homem, porque ele sabe a data que Sim, terminou e a data que deu primeiro. Eu conheço os horários, a roupa que estava usando, eu lembro disso tudo. Os homens têm uma mente privilegiada. Aí o que acontece? Eu me lembro que ela vinha com a Vanessa Gomes, que estudava com ela no Colégio Leopoldo, né? E ela conheceu a Filadélfia nesse período que ela estudava com a Vanessa Gomes, que era da nossa igreja na época, né? Com a conhecida missionária Lúcia, né? Que a gente chamava de tia Lúcia, todo mundo chamava de tia Lúcia, né? Que ela era responsável pelos jovens, pelos obreiros. E aí ela participava da nossa igreja, porque na época ela era vinda da igreja presbiteriana, E aí ela participava dos eventos, dos cultos e tal, e foi nesse momento que a gente começou a se conhecer. Primeiro aquilo, ela não me suportava. Eu entrava por uma porta e ela saía pela outra. Eram dois espíritos que não batiam. Era a missionária Priscila e eu. Ela falou assim, eu não suporto esse garoto é arrogante. O rapaz, ela me dava cada adjetivo que eu falei assim, rapaz, a gente já tá vendo isso. O santo não batia? De maneira nenhuma. Rapaz, ela não me aguentava de jeito nenhum. E aí até que, conversando, estando no mesmo ambiente, foi mudando a figura, foi mudando assim. Foi vendo que não era. Sim, rapaz. Eu era uma pessoa conquistei. Deixou o pastor Cláudio falar. Sim, deu ruim. Deixou eu falar, convence. É vendedor. É vendedor. Aí, rapaz, acabou que estando nos eventos, nos cultos, né? E aí começa a observar, começa a ver o comportamento, a atitude, fala, rapaz, isso não é bom para namorar, hein? Né? E tudo mais. E aí eu lembro que quando acabou o meu namoro, né? E aí começou a se estreitar, porque eu só conhecia ela de contato na igreja, nesse período ela não me suportava. E aí começou os eventos, a gente começou a fazer aniversário de 15 anos, porque tinha uma festa de 15 anos aqui na igreja, cara, 15 anos. Rapaz, ele columbar na sede, todo mundo que tinha 15 anos. Aí aquela época tinha dos cavaleiros e das damas, né? Todo mundo se vestia de gravatinha borboleta, as meninas botavam aquele vestido, e era essa festa. E nesses eventos começava a se conversar, né? Se envolver bastante, até que um momento que
eu acabei sendo um cavaleiro dela, né? E aí começou o nosso desandar nesse... Mas beijo mesmo, assim, relacionamento, assim, olha, foi dia 31. Minha formatura era formatura... Mas foi rápido, só grau. ficou 20 dias solteiro. Rapaz, é porque Deus atende oração. Eu pedi para ele matar o sentimento no meu coração. Né? Deus atende oração. E tinha um propósito maior, né? É lógico que isso não é uma regra, né? Porque não. Senão as pessoas podem estar assistindo aí, você está assistindo aí, de repente, pô, tô aqui porque Deus ainda não é uma regra. Mas Deus, ele une propósito. Né? Além de pessoas, ele une propósito. Tinha um propósito maior que Deus via no Senhor na Miss, eu chamo de Miss, né? Que estava acima de algumas coisas. Então, quando o seu coração deu liberdade para Deus, fala, Senhor, essa que está aqui, se não for, se não está dentro do teu propósito, que ela termine e que isso morra dentro de mim. Aí tinha a Miss Priscila, né, com cabelão. Com cabelão. Que então os incircuncisos filhos de Aná que desejam cortar sempre. A esposa de uns camaradas que eu conheço aí, entendeu? Toda vez que ela vai no salão lá da minha esposa, aí eu fazer um merchan pra minha esposa. Aí toda vez que ela vai lá no salão da minha esposa, o pastor fica, olha, se você cortar o cabelo da minha esposa, eu nunca levei ninguém pro Ministério Geral. Eu vou te levar pro Ministério Geral, vou te colocar no banco. Mas as pontinhas, rapaz, a pontinha é um palmo. Essas pontinhas dela. Pode ser 2 dedos, mas ela é meio daqui pra cá, entendeu? Só Jesus tá tendo misericórdia. Mas aí, sim, aqui, deixa a gente caminhar aqui. Sim. O senhor falou que quando o senhor percebeu, já era crente. Sim. Então, assim, não teve um período de muito, nada disso. Mas o pastor Silvano aceitou Jesus já velho, com 7 anos de idade, né? Que ele falou, 7 anos de idade já estava velho. Quando o senhor se decidiu a esse caminho aí, o caminho da crença? A gente criado na igreja, né? Acostumado a estar... Todo evento de igreja a gente está, todo culto a gente está, né? Tinha essa opção, a gente não ficava em casa, né? A gente não sabia que ia ficar um domingo em casa. Tá na igreja. Mas, rapaz, eu me lembro que, eu vou te falar, é aquela expressão que fala que Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Sim. Aí eu me lembro que tinha um pastor, o pastor Petrônio. Você já ouviu falar nessa criatura? Já ouviu falar do pastor Petrônio? Desculpa, pastor Petrônio, criatura, a expressão, mas era assim. Que o nome nunca mais esqueci, porque é um nome diferente, Petrônio, né? E ele fazia exibição do filme Inferno em Chama nas Igrejas. Você já ouviu esse filme, pastor? Para botar medo, né? O primeiro, camarada, o primeiro filme é a minha sessão de inferno. É Jesus Cristo falando assim, tu vai queimar, meu camarada, se tu não tomar vergonha nessa tua cara. E, rapaz, um montão de crianças assistindo aquele filme, ele passava, era aquele negócio que eu girava grandão ainda, um projetor gigantesco, isso aí era lá na década de 80, no início de 90, né? 90, 91. E eu me lembro, rapaz, que aquele filme, todo mundo vendo arrepiado, sangue gelando, um inferno gritando, E aí eu lembro que o camarada falou assim, alguém quer aceitar Jesus? Que rapaz, todo mundo para ir para frente, e eu fui junto. Não dá lembra, né? Eu falei, não quero ir pro inferno nada, rapaz, eu sou crente, você tem que aceitar Jesus, eu sou filho de pastor, mas tem que aceitar Jesus também. Aí eu me lembro que nesse dia eu levantei a mão, fui para frente para aceitar Jesus Cristo. Né? Eu devia ter um volta uns 10, 11 anos de idade também. Nós estamos sendo, nesse tempo aqui, esse período aqui na igreja, orientado, ministrado tem um diácono aqui na igreja, Bruno, pessoa mais séria que eu conheço na minha vida. Bruno Miguel. É a pessoa mais séria que eu conheço na minha vida, só que não. Mas ele tem batido muito na tecla disso. E uma das reuniões de liderança, né, o pastor Wellington fez uma reunião de liderança, fez um almoço. Graças a Deus, pastor, por favor, aí fica a dica que ele está precisando fazer aquele almoço de novo. Mas, e ele bateu nessa tecla aí, que nós precisávamos começar a fazer apelo
tendo pessoas visitantes ou não, porque tem muitos filhos de crentes que estão na igreja e não. E precisa aceitar Jesus. E eu me recordo que depois de um culto de domingo, num encontro jovem que nós temos aqui na igreja, um encontro jovem, a minha esposa no final fez, depois dessa reunião que teve, né, na semana seguinte, ela fez o apelo. A reunião foi no domingo, na segunda teve um encontro jovem, ela fez o apelo. Aí as filhas dele, tem 2 filhas gêmeas, tem 3 filhas, né, mas as gêmeas já são mocinhas já. Minha esposa fez o apelo, ninguém veio e tal, beleza. Mas ela chegaram em casa chorando muito, que Deus falou com ela, que foi um mover, foi uma coisa sobrenatural nessa segunda-feira. Aí quando foi no domingo seguinte, o culto, uma coisa fora do comum também. E Deus bradou na terra, fala igual, né? Deus bradou, Deus bradou. Aí elas também não fizeram apelo, elas também não foram na frente. Mas depois, no acabou o culto, uma ficou sentada assim, chorando muito, foi mexida por Deus mesmo. Aí chegaram próximo a ela e ela pegou e perguntaram, você quer Jesus? Aí foi assim, aquele homem que você vê rindo, zoa todo mundo, mas aquele homem jogado no chão, chorando quando viu uma, e depois quando uma foi, a outra veio também, e foi aquele mover depois do culto, e foi uma coisa muito assim, porque às vezes a gente perde esse time aí de que pensa, não tem nenhum visitante, ninguém não crente, então não vamos fazer apelo, não, mas tem os filhos que estão crescendo na igreja e acaba não reconhecendo isso, que Cristo é seu Salvador. Mas assim, a gente vai caminhar porque eu quero chegar em Valadares. Sim. Porque eu sei que o senhor caminhou aí, batismo, Espírito Santo, beleza, mover, que eu quero chegar em Valadares, porque o senhor foi pastor de uma igreja em Valadares, né? Mas eu posso ir um pouco antes disso? Como é que foi a primeira pregação, pastor? Rapaz, eu vou te falar. Aquela que a perna treme. Vou te falar. Igual o pastor Subão teve aqui falando sobre isso. Você estuda e prega 2 minutos. Rapaz, eu vou te falar que se eu pegar minha filha aqui, ela tem uma tímida, mas se eu falar, você vai ter que pregar o ofertório, ela vai falar mais tempo que eu falei. Porque essas crianças hoje em dia surpreendem a gente, né? Tem umas aqui na igreja. Tem umas aqui na igreja que é assim, que fala, tio, eu sou tímido, eu não sei falar. E quando abre a boca, fala assim, rapaz, parece que fez curso de oratória. Exatamente. E eu me lembro que, assim, se eu tive mentor na igreja Filadélfia, eu posso dizer que foi meu irmão Eliades, né? O pastor Eliades era o mais próximo a mim, né? Porque a gente era um pouco parecido, né? Assim, na concepção de relacionamento, de rua, de vida, a gente brincava, né? E o pastor Eliades leva um pouco mais de tempo, né? Mesmo sendo... um dia ele vai estar aqui falando e toda essa entrega que ele tem de igreja, de obra, desde cedo. Mas a gente era, na foto de vizinhança, a gente tinha esse relacionamento de vida muito próxima, né? Tem até um testemunho que eu dou no aniversário dele, eu vou até dar esse testemunho rapidinho aqui, que a gente estava na rua, aí eu lembro que passava aquele cara que vendia, trocava picolé, ou pintinho, né? Sim, ou garrafa. Pastor Eliades pega umas garrafas, isso revela a idade. Pastor, pega... eu pego picolé, né? Eu falei, Lécio, pega picolé pra mim também. Não, só tem garrafa pra mim e tal. Não, Lécio, eu quero também. E aí eu começo a brigar, começo a arrumar um problema com ele, rapaz. Aí a gente começa no final tacando pedra um no outro. Vai tacando pedra. Rapaz, aí tinha um toco na pedra da minha frente da minha casa, que eu me escondia, que era muito pequeno, eu me escondia ali. Pastor Lécio se esconde naquele poste que tem em frente de casa, né? Rapaz, eu pego um tijolo, aí eu vejo a cena até hoje, parece cena de câmera lenta. Matrix. Eu pego o tijolo, que o tijolo faz uma curva, faz aquela curva. O pastor está atrás do poste, quando ele bota a cara assim, o tijolo pega nele. Aí naquele dia eu achei que tivesse cegado ele, porque ele caiu no chão, botou a mão no rosto, um montão de sangue no chão. Ai, ceguei o Eliades, fiquei desesperado, ceguei o Eliades, que Eliades entra, nossa, ele limpa o sangue, desespero. E eu falei, já fiquei na rua. Eu falei, papai vai chegar, meu filho, o bicho vai pegar, vou tomar aquela surra histórica. Né, eu já provocava o velho, que eu era meio louco quando era criança, provocava ele, falava que queria apanhar de fio e tudo mais.
E aí eu me lembro que quando meu pai chegou, e aí o carro estava, esfriou, eu na rua aguardando, não tinha nem tomado banho naquele dia, a gente ficava lá de fora mesmo, com medo de entrar dentro de casa. E aí eu me lembro que ele antes conversou com o papai, ele olhou para trás e falou assim: para de ficar preocupado, vou falar nada com o papai, com vocês não vou falar nada não, fica quieto. Ele me salvou. Aí naquele dia ele virou meu herói, né? Se escondeu atrás da... Ele virou meu herói. Meu parceiro. Poxa, me livrou dessa. Eu sabia que ia apanhar horrores. Uma vez que eu apanhei, que eu tô apanhando, porque eu mereci também, irmão. Todas as surras que eu ganhei, eu mereci. Eu devia ter apanhado mais. Eu falei isso com a minha sogra. Eu devia ter apanhado mais. E aí eu me lembro que, né, criou esse vínculo, né? E eu me lembro que uma vez ele começou a dirigir a comunidade de Corumbá, né? Logo, muito novo, né? Ele saiu de Comando Soares, foi para Corumbá. E ele, um determinado culto, ele falou assim: Júnior, vai lá, você vai pregar em Corumbá. Aí você, crente da igreja, aceitado Jesus, aceitado Jesus, batizado, como é que você fala, não vou pregar? Eu nunca tinha pregado. Eu tinha bocudo, falador, mas pregar, chegar na igreja, abrir a Bíblia, rapaz, Jesus tem misericórdia. Eu me lembro que eu não esqueça. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Rapaz, eu falei 5 minutos, foi muito, rapaz. Eu falei 5 minutos, foi muito. Me gaguejando, com medo. Leu de novo. Falando, os irmãos ali. Era uma comunidade muito pequena em Corumbá, era só aquela parte uma parte da frente, era uma salinha, né? Era uma salinha assim, que era esticado, comprido, né? Mas era muito pequeno e os irmãos todos lá e tal. Eu falei, rapaz, você vai ter que encher muita linguiça depois de mim. Ou ele vai pregar depois de mim, que eu que enchi linguiça, né? Mas foi a primeira vez que eu falei assim, fui pregar, né? E dali por diante você começa a desenvolver, né, o ministério, por lidar com pessoas todo dia, aconselhar pessoas, estava sempre perto de jovens, e eu era muito paizão de todo mundo, né? A gente ia para a Vigília de Bento Ribeiro, eu pagava a passagem, eu pagava o lanche, juntava todo mundo, ia na casa dos pais buscar, pedir autorização, porque tinha pais que só deixavam as crianças irem se eu fosse lá buscar. Eu era mais novo do que as pessoas. Eu era mais novo, às vezes ia lá, isso era levando aquela multidão de gente, eu queria até um aspecto de evangelista, às vezes pessoas que não eram nem crentes, né? Ou estavam começando na igreja e não tinham noção de como. Eu carregava aquela multidão, a gente ia para Bento Ribeiro, né? Pagava o trem. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu já tinha 16 anos, já tinha assinado a carteira, então tinha vale transporte, que era um negócio, né, maravilhoso na época, né? E eu pagava, sim, o papelzinho, destacava o papelzinho, pagando a passagem de todo mundo. É verdade. Pagando a passagem de todo mundo, e chegava lá e um montão de menino duro, ninguém trabalhava, eu pagava o lanche, era o cachorro quente, self-service, R$1. Eu botava todo mundo, pai, pode pegar o cachorro quente. E aquela alegria enorme, todo mundo participava, e foi muito edificante, né? Se a primeira foi difícil, eu me recordo de algumas mensagens do pastor Cláudio Júnior. Teve uma mensagem que ele pregou em cima da Marvel. O senhor lembra dessa aí? Também foi em Corumbá. Foi em Corumbá, falando de filme. De filme. Caramba, rapaz, aquele negócio foi muito louco, aquele negócio ali, rapaz. Você tem algumas coisas que eu falo com o pessoal aqui, tem coisas que Deus fala comigo, porque só eu tenho coragem de falar aquilo. Porque é bocudo por natureza, né? Eu sou bocudo por natureza. No grupo da família acontece alguma coisa, a pessoa fala assim, gente, alguém controla o tio Júnior. Né? Alguém já liga pra mim antecipado de fora, fala assim, Júnior, não fala nada não. Porque eu já mando logo a real, né? Falo de cara, sem filtro, amarelo. Sem nada. Mando logo amarelo, logo. Sem filtro, sem nada. Não vai casar por quê? Tá casando por quê? Desse jeito, né? Não casa. Já mandava assim, já aberto, né? E aí, tem coisas realmente que eu falo assim, eu acho que Deus não mandaria, ninguém teria coragem de falar um negócio desse. Tem coisas que eu falo que eu vou assim, eu acho que Deus não mandaria o pastor, teria pena do pastor falando de falar um negócio desse, né? Sim. Aí sobra pra mim falar um negócio desse. Aí você vai ser a jumenta usada pra falar um negócio desse. Aí dá logo um coice. Eu me lembro que foi algo fantástico, rapaz, que eu fui falar de tempo, né? Do momento em que você é chamado e que Deus te desponta. Eu fui usar o exemplo de Leonardo DiCaprio e de Samuel Joe Osling, né? Que é aquele menino que fez o Sexto Sentido. Ele deu o Oscar com aquele filme do Sexto Sentido, né? Então ele, muito novo, muito criança, já ganha um Oscar.
E Leonardo DiCaprio, mesmo com todas as filmes que ele fez, né? Ele teve um filme que ele fez que ele era um menino especial, que foi um filme maravilhoso, excelente. E não ganhou o Oscar, foi ganhar o Oscar agora um filme depois de velho, né? Que eu não esqueci como é, que é o nome do filme, mas que ele enfrenta um urso, que ele é mastigado pelo urso e ele sobrevive àquela... E eu falei assim, são tempos diferentes. E no ministério, na vida com Deus, eu falei assim, você de repente você não está pronto para aquilo que vai acontecer e você não pode questionar que o outro irmão está vivendo ou está recebendo aquilo, porque de repente são processos de maturidade. Pensa bem, esse menino que ganhou o Oscar do Sexto Sentido, ele nem mais é ator. E o Leonardo DiCaprio persistiu até que pudesse chegar até a mesma premiação ou mesmo reconhecimento. Sim. Você pensar que em Titanic ele não foi nem indicado, nem foi no Oscar porque não foi indicado. Eu me lembro que Deus me... Isso foi no meio do culto. E aí é um negócio que ele fala assim, se vira, dá teu jeito. Porque vai que eu vou contigo. Eu sou meio doido. Eu sou meio doido. Eu pego um celular e vou Google, começo a ver as indicações, eu começo a pesquisar tudo na hora. Baixou aqui, começo a pesquisar para poder dar a informação correta, porque eu tenho esse pavor de não falar a informação correta, né? E aí dar a informação correta, e são coisas que acontecem assim comigo, assim, de instantâneo. Mas você ia falar de Minas, né? Porque a gente vai em Minas, mas ele falou da Marvel, teve um retiro que teve o corte, né? A pregação do papel higiênico. Esboço do papel higiênico, foi terrível aquilo ali. 2017. Foi o primeiro retiro que eu... No Brizolão, né? Eu estava passando, a gente tinha chegado a Filadélfia tinha meses. Eu me lembro que você ainda estava com um coletezinho de trabalho, não estava? Tava. Rapaz, o William chorava, eu não sei o que a Monique fez, que esse menino chorava, rapaz. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Fiquei até preocupado se estava passando mal. Foi ele colocou o esboço, escreveu o esboço no papel higiênico. Eu lembro que no final bateu um vento e o esboço dele voou, mas tinha que ver a correria. Tá todo mundo querendo pegar o esboço. Mas só que é o papel higiênico. Mas só que o esboço caiu no pé de quem? Do Bispo Semaninha. Aí quem é que toma da mão do homem? Aí já era. Bobeiros ficaram brincando com o canal dele. Eu vou querer esse esboço aqui. Rapaz, foi assim, são coisas fantásticas, sabe? Eu gosto da leitura, né? Mas cada um se reconhece, se identifica. Eu consigo aprender muito mais visualmente. Então, eu gosto de ver as coisas. Existe um princípio que para você aprender uma coisa, é melhor quanto mais sentidos você ouve no processo de aprendizado, mais aquilo fica guardado em você. Né? Então, por isso que eu não esqueço das minhas surras, porque eu ouvia, via, treinava. Então, esse é o princípio da comunicação que serve para o pregador. Sim. Que é o seguinte, porque, por exemplo, você é mais... aprende melhor vendo, né? Sim. Mais visual. Então, a tendência é que você, na hora de passar a sua mensagem para o auditório, você passa essa mensagem mais de forma visual, com exemplos visuais. Mas aqui, numa igreja, não tem um auditório homogêneo, é um auditório heterogêneo, né? É um auditório que tem gente que é visual. Como é que você percebe o mundo? Sim. Vendo o mundo, ouvindo o mundo ou sentindo o mundo. Visualmente, auditivamente ou sinesteticamente. Então a mensagem chega mais quando você usa no seu sermão elementos de visual, auditivo e sinestésico. Estou falando isso só para ilustrar que o que ele está falando é real. Quando você sente, quando você ouve e quando você vê, se você tem os três, todos nós temos os três sentidos, pessoas normais. Mas, por exemplo, eu sou mais auditivo. O que eu ouço, a tonalidade da sua voz fala muito comigo. Então, se você é mais ríspido, eu vou entender. Se você é mais tranquilo, eu também vou entender. De repente, você vai entender a minha postura. Se eu estou mais sério, se eu estou mais sorridente, para ele vai funcionar mais. Visual, né? Agora, por exemplo, eu tenho uma filha, ela é extremamente sinestésica. Se ela não encostar em você, ela não falou contigo. Ela precisa te sentir. Ela é legista? É aquelas pessoas que passam a mão, né? Gato. Vai passando a pessoa que é gato. Né? Agora já imaginou um visual, porque o visual precisa ver, então ele se distancia um pouco para te olhar, né? Todos.
E o sinestésico precisa estar perto. Então é uma briga, né? O visual se aproxima, o sinestésico você vai Ficar tocando. Então, Assim, isso é um fator realmente eu tenho verdadeiro. essa percepção. Quanto mais sentido eu uso no processo, então, para você ter ideia, para mim ler, eu preciso falar, eu preciso ler. Ler em voz alta. Sim. Né? E eu tenho essa dificuldade, por exemplo, eu leio a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, mas quando as pessoas leem, que tem a maneira da leitura. Eu preciso estar num ambiente totalmente que eu preciso unir esses processos, né? De estar ali, de a palavra ser falada Você, e ó, ouvir. ele leu, ouviu, ele vai sentir. Sim, eu sou dessa forma. Então, quase tudo na vida é assim. Eu trabalho muito com o nosso visual. O mundo vai ficar tão bom quando você quando transforma a leitura naquilo que é visual. Eu consigo guardar melhor as coisas nesse processo. O bom ouvir o senhor falar isso aí, que o senhor está me justificando. Ai, Jesus. Porque eu sou caçoado. Na minha casa é assim, porque eu faço meu devocional, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo ler a Bíblia só. Eu leio falando, eu gosto de ler em voz alta, que eu preciso ouvir. Aí é engraçado que é sempre cedo, né? As crianças estão arrumando para ir para a escola, tal, eu acordo e estou fazendo meu devocional no quarto. Aí o cachorro, o Doc, vem. Então, o meu cachorro, ele já conhece, já ouviu tudo sobre os profetas menores, já ouviu sobre Ezequiel, Daniel. Não é aquele... Jimmy, você tá aí? Agora, graças a Deus. Então, pensei que você estava sozinho, vamos abrir a Bíblia aqui. agora ele tá aprendendo comigo Jeremias, sobre Jeremias. Jesus. Então, ele participa do meu devocional, deita ali perto ali de mim ali, e eu tô lendo a Bíblia, mas eu leio em voz alta. Eu gosto de ler a Bíblia em voz alta. Mas pessoas são diferentes, distintas, né? E eu tenho essa característica. Eu preciso estudar, eu preciso preparar um material, eu preciso fazer alguma coisa assim, às vezes eu vejo um vídeo de qualquer coisa, né? Às vezes é uma coisa que seria polêmico, mas eu preciso ter essa percepção de sentir, de perceber muitas vezes o que a pessoa está sentindo quando ela vê aquilo ali também. Né? Quando ela está enxergando aquilo, como é que ela reage, como é que o corpo reage, como é que a mente reage, o que é disparado, né? Às vezes eu já tive algumas mensagens que eu falava, eu falei com a missionária Patrícia, né? Eu falei assim, missionária Patrícia, gravou tudo direitinho? Porque a gente faz o culto online na posse, todos os cultos são gravados, né? Passam pelo Facebook, né? E tem mensagens que não são de mim. Quando acontece às vezes ou faltou o pregador, não estou preparado para aquilo ali. Eu chego lá, me coloco disponível, estou vazio, vai ter que vir do alto. E é algo tão fantástico que às vezes eu não consigo ter percepção, memória daquilo que foi falado. É uma coisa de louco. E aí eu virava para a pessoa e falei assim, gravou tudo, porque essa mensagem eu preciso ouvir, eu quero ouvir. Como assim? Eu preciso me alimentar também porque eu preciso saber que foi pregado. Foi algo que saiu tão solto de mim que eu às vezes não consigo perceber o que foi. E aí eu me lembro que às vezes a minha esposa falou assim, você falou isso? Eu falei, não falei isso não. Você falou sim. Eu falei, como é que foi isso? Coisas que realmente, pelo meu filtro, eu não teria falado. E eu percebo que sai algo que assim, Deus está falando com alguém de uma maneira que só a jumenta mesmo conseguiria falar daquele jeito. Eu lembro que uma vez o senhor conversando, o senhor disse que o senhor tem o hábito de pregar para si mesmo, né? Vai pregando a memória, vai passando a mensagem ali, com o tempo, vai falando. Eu falo com a minha esposa, ela ainda tem esse processo, ela prega, minha esposa tem boas mensagens, prega bem, mas sempre tem esse medo. Eu falei, filha, você tem que repassar, se coloca no lugar como se estivesse pregando, pega o texto e vai repassando aquilo na tua memória. É como com a conversa. Se eu chego numa entrevista de emprego, o camarada não me entrevista. Quem entrevista ele é para saber se a empresa está boa para mim sou eu. Porque eu já repassei tudo aquilo na memória, que tudo aquilo que é possível ele me perguntar, eu já repassei aquilo ali. Então, esse é um exercício. Então, a coisa parece é tão fácil para ele, não é tão fácil. É porque eu já vivenciei aquela realidade ali diversas vezes na minha mente. Eu já me vi pregando em vários altares, em vários lugares, para várias pessoas, e às vezes fazendo, eu vou conversar com fulano. Quando eu chego para conversar com fulano, é como se eu já soubesse que as palavras que vão sair da boca dela. Porque eu já vivenciei todas as possibilidades. Lembra do filme do Nicolas Cage, Premonição, né?
que ele tinha essa capacidade de enxergar 16 segundos, né? Ou 20 segundos à frente dele, né? Então, ele, antes de sair do lugar, já tinha visto todas as possibilidades dentro do ambiente. E às vezes eu falo com a minha esposa, é mais ou menos assim. Porque eu já revisitei aquilo ali, para exatamente para chegar no momento. Porque eu entendo o seguinte, o Espírito Santo está ali, ele vai usar, ele precisa, mas ele precisa de conteúdo, ele precisa de estrutura. Uma vez Deus me deu uma palavra, foi até engraçado, uma ferramenta, foi até engraçado, na época o evangelista Jonathan, né, quando estava no nosso ministério, falou assim, rapaz, a gente vai para o monte, você se consagra, a gente se separa, faz jejum, pedindo para Deus falar conosco, dar uma palavra, e Deus não fala nada. O camarada ali joga videogame e Deus fala com ele. Porque eu me lembro assim, que eu trabalhava, na época que eu estava levando a Coca-Cola, era muito cansativo. A Ana Cília tinha acabado de nascer, e às vezes eu saía de casa, a Ana Cília estava dormindo, eu voltava em casa, a Ana Cília estava dormindo, porque eu saía da Coca-Cola, às vezes era tarde, e saía direto para a igreja. Então eu chegava em casa, ia para a igreja de uniforme, chegava em casa depois do culto, quando chegava em casa, a Ana Cília estava dormindo. E aí eu falei, até os 10 meses de idade, eu não acompanhei a Ana Cília, como hoje eu acompanho a Aurora. E eu me lembro que a minha esposa falou assim, eu preciso dar alguma coisa para você distrair, relaxar, para você. Porque nas minhas férias, o meu supervisor me ligava todos os dias. Às vezes eu viajava para algum lugar, meu telefone não parava de tocar, porque eu tinha que levar o telefone da empresa, não podia deixar de não levar. E eu tocava de eu não atender. E se eu atendesse, eu falava, cara, eu estou com uma ação, preciso que você volte para no meio das minhas férias. Para você ter ideia, a Ana Cília nasceu, eu não consegui tirar os 5 dias. Que isso? Eu fui tirar nas minhas férias licença depois. Licença maternidade. Eu não consegui tirar os 5 dias, fui tirar depois, porque era um frenesi, vendedor de Coca-Cola é um frenesi. E aí ela falou assim, eu preciso te dar alguma coisa para você relaxar. Eu me lembro que ela comprou um PlayStation 3 para mim. Coisa de esposa, cara. Aí eu sempre gostei muito não gostava muito de videogame, né? Para você ter ideia. E é uma coisa de louco, são pessoas e pessoas, de pessoa a pessoa. Uma vez eu estava conversando com o pastor falando isso. A nossa mente é tão tomada, são tantas informações, são tantas fontes que vêm ao mesmo tempo, e tanta coisa que você aprende, são tantas preocupações, que às vezes o que Deus quer te mostrar ou te revelar, fica perdido naquele bolo. Ele está falando. Às vezes eu falo isso para a igreja, irmãos, Deus está falando o tempo todo, às vezes não somos nós que não estamos ouvindo. O poço já está ali, só que os nossos medos, a nossa angústia que não consegue enxergar. Aí quando você ouve a voz de Deus que fala assim, H, de repente você está encostado no poço, você não está vendo. Então, já aconteceu com diversas vezes comigo. E era um mal barato, por quê? Quando você está jogando videogame, o que você está fazendo? Jogando videogame. A tua atenção é focada na televisão, no videogame. É uma coisa de louco, mas é de pessoa para pessoa. No momento que você está ali, todas as fontes são o quê? Silenciadas, porque você precisa de atenção direta para resolver um. Não sei se todo mundo reage assim. Eu reajo assim. Então, às vezes todo mundo, né? A gente não. É o audiovisual. Às vezes a gente pega até uma fala pela metade, né? Sim. Ela tá falando comigo, né? E aí eu me lembro quando eu focava naquilo ali, e eu só jogava em períodos que eu não precisava mais dar atenção para ninguém. Eu trabalhei muito tempo de madrugada, então eu tenho uma dificuldade de dormir terrível. Então eu jogava quando a família toda já dormiu. Vou jogar videogame. Eu sentava para jogar videogame, jogava um pouco de futebol, sempre um jogo de estratégia que forçasse, né, resolver problemas. E nesse momento era loucura. Porque Deus falou assim, já que agora você está concentrado, vou falar contigo. Porque minha mente não dava mais a abertura. Eu estava centrado numa única coisa. Então, nesse momento, parece que havia mais espaço, ou a minha atenção estava mais focalizada. Pastor, qual foi a forma mais estranha que Deus já falou com você? Foi exatamente uma dessas assim, nesse momento, que eu estava questionando algumas coisas para Deus, jogando videogame. Aí Deus falou comigo assim, o resultado de farinha e azeite sempre será pão. Não adianta. Aí tem uma frase, eu esqueci qual foi, da onde vem, mas um homem, acho que foi Einstein, que ele falou assim, que é loucura você querer um resultado diferente, entregando sempre as mesmas coisas. E foi jogando videogame e Deus falou assim, o resultado de farinha e azeite sempre será pão. Não adianta você querer um resultado diferente se você colocar na minha mão sempre farinha e azeite. Se você entregar na mão do profeta farinha e azeite, o resultado sempre será pão. Cara, foi loucura. E foi ouvir assim, você tá parado e jogando videogame, o resultado de farinha e azeite sempre será pão. Você vai assim,
ficou de doido, você tá jogando videogame e Deus tá falando com você. E aí foi dar uma pregação, né? Eu até preguei. Foi no retiro também, o João até falou assim, caraca, tu vai pro monte, se consagra. O cara joga videogame e Deus fala com ele. Eu falei assim, mas é porque é um fator de... Eu falo assim, às vezes é pessoal, de cada pessoa. Quando tua mente desliga dos externos, você foca em alguma coisa, parece que o fluxo, né, daquilo que Deus quer, você se torna mais sensível ao que está acontecendo à sua volta e você ouve. E várias pregações, né? Eu lembro que eu levei um camarada para a igreja com um videogame, cara. O cara era dono de uma casa de jogos de videogame, né? Antigamente, isso tinha coisa, foi em Valadares isso aí. Era irmão de um... Lan House? Mas não era Lan House, não. Tinha computadores também, mas tinha videogames, né? E máquinas de flip e tudo mais. O cara era dono daquele, o cara ele achava que jogava videogame. Eu me lembro que nessa época eu quebrei um braço em Valadares, aí a médica falou assim, olha, exercita o braço, não vai dar ruim. Nessa época eu tinha um PlayStation 1. Né? Era ruim, quando eu botei o negócio para funcionar lá, né? Que ela falou assim, olha, ou você faz fisioterapia, mexe os teus dedos, porque eu fiquei muito tempo com o braço, né, parado. Ou então, quando você tiver que fazer fisioterapia, você vai sofrer. Eu vi um camarada fazendo fisioterapia de dedo e o cara chorava, né? Eu me lembro que eu não precisei fazer fisioterapia de dedo, porque jogava. E aí eu me lembro que eu até falei pro camarada assim, rapaz, não pensa que eu fico jogando videogame a vida toda, não, porque ele foi jogar futebol comigo, irmão. Deu pena do camarada, me tomou de 5-1, rapaz. E eu falei assim, rapaz, tu vai na igreja hoje, depois dessa surra que você tomou, né? E o cara tava no culto, de domingo de noite, o cara tava no culto porque tomou uma surra de videogame. Aí eu pensei, rapaz, essa coisa que acontece, né? Então, você chegou lá em Valadares, porque você pastor aqui e olha que a gente não é uma cidade grande, né? Sim. Mas você pastor no Rio de Janeiro, mesmo aqui em Nova Iguaçu, é um ambiente, é um tipo de povo, um tipo de gente. Aí de repente, pastor, vamos na minha casa, se eu for lá na minha casa, vai tomar um café legal, você vai ter uma comida boa, graças a Deus, que minha esposa, né, aproveitar aqui e fazer um manchão também, né? Minha esposa cozinha bem, graças a Deus. Eu preciso revisitar, que eu não tenho memória boa. Você não tem memória boa, né? A comida da Mônica eu não tenho. Tem um tempo, né, pastor? Então, mas como é que é ser pastor em uma cidade pequena? Como é que ser pastor? Rapaz, eu me lembro que era engraçado, porque assim, eu quando fui a Valadares, né, e foi algo fantástico, sempre a ação de Deus, né? Todos os empregos que eu entrei, sempre teve ação de Deus, de forma assim. Eu me lembro quando era muito novo e eu trabalhava desde cedo, uma vez eu pedi minha mãe dinheiro para passar férias na casa da missionária Silvânia, que era um sítio. E ela falou assim, vou te dar dinheiro. Ela me veio com a caixinha de picolé, entregou assim, tinha 9 anos de idade. Ela me entregou a caixinha de picolé. Falou assim, ó, toma aqui. Você vai comprar o picolé, você vai vender o picolé e você vai fazer o dinheiro. Quando você chegar hoje, você devolve o meu dinheiro. E aí você já vai ter dinheiro para você comprar picolé amanhã e fazer o seu dinheiro. E eu me lembro que eu fiz, era bom vendedor nato. Eu comprava picolé, era 8h30, saia pra rua às 9 horas, 11 horas já estava dentro de casa com a caixinha de picolé toda vendida. E a pessoa até falava assim, cara, você tem que pegar mais picolé, porque tu vende muito rápido. Não, eu me lembro que comecei com o meu primo Jairo, vendendo picolé nós dois. Sim. E depois eu fiquei sozinho, né? E aí eu cheguei e dei o dinheiro dela, que ela me deu, e eu peguei aquele lucro, né? E fui fazendo isso. E eu fui botando debaixo da minha cama ali o dinheirinho. Eu me lembro, rapaz, que quando eu fui fazer férias pra casa da missionária Silvânia, eu pensei até gente grande, comprava pão e tudo. Eu tinha dinheiro, tirava onda, pagava passagem. Empresário, né? Aí foi assim, entregando um papelzinho, e uma vez eu falei pro senhor, foi um coisa de louco, eu falei, senhor, eu quero trabalhar. Eu quero que, eu orei ao senhor, falei assim, para mim saber que é o senhor, eu quero que venha na minha porta. E eu fiz voto com Deus, falei, eu vou te dar o meu primeiro salário, eu vou te entregar. E para mim saber que é o senhor que venha na minha porta. Eu me lembro que uma moça que não conhecia minha mãe, me lembrava, assim, não tinha contato com a minha mãe há anos, era a mãe do Márcio, você lembra do Márcio? Lá no morro da Ortobon ali? Não. Era a parente dele, né? Eu esqueci o nome dela. E ela tinha um ferro velho de frente com o camarada que ela tinha estofador, ele estava precisando de ajudante. Rapaz, num dia de chuva, ela bateu na porta da casa da minha mãe.
né? Porque minha mãe era da Assembleia de Deus. Olha, já tinha anos isso. E ela virou para mim. Tá ali. Ela foi lá assim: Celeste, eu lembrei que você tinha um filho pequeno. Rapaz, quando aquilo veio na minha porta, eu lembrei do que eu tinha orado a Deus. O emprego veio na minha porta. Eu me lembro que na época era para ganhar R$50. O salário mínimo era meio salário mínimo que eu ganhava. O salário mínimo era R$100. E aí eu comecei, eu entreguei, volta R$50, eu entreguei meu mês, trabalho inteiro eu entreguei nisso. E dali por diante foi sempre assim. Sempre veio na minha porta. Depois veio a tia Lúcia falando que eu consegui um emprego. Me abri tantas portas para as pessoas quando eu fui trabalhar na província carmelitana de Santo Elias, né, que eram meninos do Rio, prestava serviço para várias empresas. E ali sempre assim, sempre vinha na minha porta. Coisa de louco, assim, de eu chegar e fazer um chamado para uma entrevista em cima da hora, eu chegar lá, vou fazer um currículo na mão, porque eu não sabia que tinha que levar currículo. Aí a pessoa me dava um papel, me dava uma caneta e começava a escrever. Aí a pessoa fala assim: você já terminou? A pessoa não me conhece, nunca me viu. Eu falei: não, tô começando agora, só fiz o cabeçalho. Ah, não, deixa eu dar uma olhada aí. Aí quando a pessoa olhava, eu falava assim: Cláudio Alves Porto Júnior? Você mora no Ponto Chique? Aí ela falou: moro. Eu também moro no Ponto Chique. Ah, que legal. Você é irmão de Sebanias? Aí eu falei assim: não acredito. Sebanias me persegue, né? Sebanias me persegue. Aí ela falou assim: olha, eu não dei ok pra ninguém não, mas eu vou dar ok pra você porque você é irmão de Sebanias. Pelo menos pra isso tinha vantagem, né? Eu falei: rapaz, eu estudei com Sebanias no primário. A mulher supervisora que estava me contratando tinha estudado com meu irmão no primário. Eles eram do grupo dos estranhos, porque tinha um nome diferente. Ela era Loanes, o nome da menina. Era Sebanias, Elianai, era do grupo. Sim. Então, ela assim, às vezes quando eu vejo Sebanias, quando a gente volta na mesma sessão. Então são coisas que você não sabe. É Deus que faz esse tipo de coisa, né? É verdade. E aí, uma Coca-Cola. Na Coca-Cola, eu fui. Não sei se eu posso falar um negócio desse, né? Eu fui trabalhar na Coca-Cola como vendedor. Era promotor e eu fui chamado para fazer entrevista de vendedor. Aí, teste de direção, eu atropelei o frentista, deixei o carro morrer. Aí o camarada estava me testando, falou assim: você dirige todo dia? Eu falei: não. Aí eu falei assim: agora você vai dirigir. Me deu ok para o trabalho. Eu falei assim: como é que explica isso? Entendeu? E eu sempre tinha esse hábito, né? Eu entrava numa empresa nova, primeiro salário, pega ali. E aí eu me lembro que eu estava trabalhando na Kaiser na época, nessa Loânia, né, que era supervisora na época. E aí foi algo muito doido que o pastor Paulo, né, que é nosso primo, que dirigia a igreja em Valadares na época, ele veio aqui no Rio e pediu ajuda para o pastor Sebanias, para alguém que pudesse ajudar ele lá, porque ele estava sem igreja, a pessoa que ajudava ele tinha ido para os Estados Unidos. E ele falou comigo, fez essa proposta, né? E aí, eu estava empregado, era o melhor emprego que eu já tinha trabalhado até o momento. É um emprego maravilhoso, porque ele não trabalhava de madrugada. Ele era para ser em tempo integral lá? Sim. Não podia trabalhar fora? Não, até poderia trabalhar fora lá, entendeu? Mas... O quê? Poderia, né? E aí acontece, eu me lembro que eu estava casado de novo, tinha 2 anos de casado, né? Tava no lua de mel ainda. E aí minha esposa virou para mim e falou assim: e se Deus te mandar aí, você vai? Eu falei assim: se Deus me mandar aí, eu peço a conta para o departamento pessoal, porque eu não vou arrumar problema com Deus por causa disso. E eu me lembro que isso batendo foi... todas as metas, não. Não, na casa era um lugar maravilhoso para trabalhar. Né? Eu trabalhava à noite e às vezes meu chefe uma vez no mês, porque ele trabalhava de dia, eu trabalhava de noite, trabalhava de 8 às 5, eu pegava 10 horas da noite, e a gente fazia o nosso serviço fluía, tudo direitinho, o salário era muito bom, né? Para você entender, às vezes eu dobrava meu salário de hora extra, porque eu pegava, saía 2 horas da tarde, 6 e pouca da noite, eu voltava de novo, era um frenesi louco, em produção, final de ano. Era um lugar muito bom, gostei muito, tinha uma qualidade de vida muito boa na época. E eu falei com a minha esposa isso, falei: se Deus mandar você ir, você vai pedir as contas? Eu falei assim: eu não vou arrumar problema com Deus por causa disso. Eu vou passar no departamento só e vou pedir as contas. Isso foi domingo de manhã, nós assistimos para a escola bíblica dominical. Aí eu voltei para casa e foi pro culto à noite. E do culto à noite, depois do culto, eu ia trabalhar. No domingo de noite, né? Pegava um ônibus que passava ali perto da Comendador Soares e levava a gente para... Já tinha proposta lá de... Sim, de Valadares. Já tinha proposta de ir ou não para lá.
Eu me lembro que eu fui trabalhar. E aí eu saí de manhã cedo, né? Vai até de manhã cedo, né? Quando foi de manhã cedo, o meu chefe chegou lá, bem cedo, antes do horário. E aí ele, Cláudio, quero conversar contigo. Olha, Cláudio, quero dizer pra você que no momento a empresa tem alguma coisa aí, nós vamos ter que te desligar. É muito triste falar para você que você está sendo mandado embora. Você é um bom trabalhador, bom produtor, você faz tudo direitinho e tal, as pessoas, todo mundo gosta de você, o seu serviço é muito bom, pode ter certeza que numa outra oportunidade na cidade você é o primeiro da minha lista. Aí eu virei para ele e falei assim, muito obrigado. Eu agradeci ele olhou para mim, cara, eu tô te mandando embora, você tá me agradecendo? Um emprego desse. Eu entrei, rapaz, foi agosto, né? E aí, sim, vai entender uma coisa dessa. O camarada ficou louco, porque eu tava. E ele era crente também, né? Ele ficou louco, eu agradeci ele, poxa, obrigado, desculpa qualquer coisa, falando pra ele. Eu me mandando embora, falei, desculpa qualquer coisa. E eu fui embora pra casa, eu falei pra minha esposa, você foi mandado embora. Ela olhou na cara assim, não tem explicação. Era um propósito. Já começava aí, porque ela sabia que Deus sabia que eu estava disposto a entregar o filho. Vai aceitar, ainda vai com dinheiro. Sim, ela sabia que eu estava disposto a entregar o filho. Como Deus sabe que você está disposto a entregar o filho. E eu falei com a minha esposa, eu falei, eu vou dar essas Precisa contas. baixar o cutelo. Sim, vou pedir as contas. E na verdade, no dia seguinte eu fui me dando embora. E aí fui para Valadares. Aquela loucura, mudança, a frenesi toda. E eu fui lá para... Foi algo fantástico, porque assim, eu cheguei lá dia 14 de janeiro, né, logo no início, né? Eu me lembro que eu fiquei lá morando um pouco, né, porque na casa não estava preparada ainda. Eu me lembro que dia 18 de fevereiro eu quebrei o braço. Andando de bicicleta contra pedal. Lá não tem freio de mão, não. Bota o pedal para trás. E eu era ciclista, né? Que aqui eu namorava missionária indo de bicicleta do Ponto Chico para Mesquita, né? Então, rapaz, eu caí, tava já gordo naquela época. Eu fui apoiar o braço quebrou que nem um palito de fósforo. Essa pum, quebrou. Ai, Jesus. Aí eu me lembro que quando eu levantei, que eu me organizei, quando eu levantei o braço, isso aqui desceu e o osso pulou para fora, assim. Fratura exposta. Fratura exposta. Aí eu peguei o braço, eu me lembro que a primeira frase que eu falei assim, Senhor, me perdoa, eu não vim aqui para quebrar o braço. Eu falei assim com Deus, me perdoa, eu não vim aqui para quebrar o braço. Fui lá para ajudar o pastor, agora de braço quebrado. Aí quando eu cheguei lá com o pastor com o braço quebrado, sangue jorrando, ele falou assim, eu olhei para casa e falei, Paulo, me perdoa, eu vim aqui te ajudar, eu tô te dando trabalho. Aí foi coisa de louco, né? Porque, imagine bem, quando eu como congregação, o braço quebrado, mas foi assim, rapaz, Deus é infinito e a gente não consegue muitas vezes entender os caminhos, os processos que Deus faz, né? Não é o meu. Os processos de Deus. Eu me lembro que eu recebia, na época eu fui para Valadares, eu recebi ajuda de custo de R$500 da igreja, né? R$500. E eu me lembro que quando eu quebrei o braço, eu ainda estava segurado pelo INSS, porque durante o período de 1 ano, se você se sedentar, você pode andar à entrada. Uhum. E aí, quando você acaba o processo de entender tudo aquilo que acontece, você fala, cara, Deus é bom demais. Porque minha esposa não estava empregada. E eu tinha acabado de ser mandado embora. Estava dentro da cobertura do INSS. Estou com o braço quebrado. É verdade. Eu faço o quê? Vou dar entrada. Aí eu me lembro que o meu salário, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava na empresa quando eu trabalhava aqui no Rio. Em missões. A igreja me ajudava em R$500. Eu recebi o outro restante pelo INSS. Aí você vai dizer o quê? Deus. Você entendeu? O homem vai questionar, eu vim cá fazer a obra de Deus, eu quebro o braço, por que isso acontece, rapaz? Só me trouxe do Rio, de rapaz, emprego bom. O ser humano é muito trouxa, rapaz, porque não consegue entender os caminhos de Deus. Eu sou esse ser humano aí, de vez em quando eu tô mais vacilado. Rapaz, eu falei com a minha esposa, falei, Deus é bom demais, cara. E aí pra você ter ideia, sabe quando eu recebi o último salário do INSS? Eu já estava de volta no Rio. Então você ficou pouco tempo em Valadares? Não, fiquei quase 3 anos. Quase 3 anos em Valadares.
Na verdade, Deus sustentou. Você entendeu? Coisa de louco. Fiquei um período que eu... Um pouquinho de dor, né? Um pouco de dor. Fiquei um período sem receber, né? Lá tudo bem lá, mas eu me lembro que eu ainda consegui dar entrada depois, ainda recebi, ainda voltando aqui pro Rio, até para ajudar no período da mudança. Coisa de doido, cara. Você fala, como é que Deus trabalha as coisas. E eu vou te falar, cara, o braço quebrado na minha vida foi uma benção, uma loucura. Foi ruim a parte de algumas coisas, né? Do dia a dia, né? É a incrível capacidade de Deus transformar o mal em bem, né? Cara, é doido, é de doideira. É assim, e foi muito bom pra mim, pro meu casamento, porque no início a gente tava no início de 2 anos de casado, e aquela história assim, tem filhos que são criados pra si, né? Minha esposa foi criada pra casa, pra família, e de repente você tá vendo a tua filha indo embora, tua neta indo embora pra longe, pro outro estado. Ela já tinha uma experiência familiar que não deu certo, de missões de um outro parente, e todo mundo preocupado, e o pessoal chegava perto de mim, pô, tá certo, você claro. E eu falei, rapaz, está na mão de Deus. E eu me lembro que isso foi bom pro nosso casamento, porque é aquela história, quando você tá longe, e aquela época não tem esse negócio de internet, celular, WhatsApp, telefone fixo, não tinha nada, era olhão, tinha por olhão com cartão para poder ligar. Já tinha passado a ficha, não era tão velho. Não era tão velho, não. E aquela número ia caindo rápido, porque eu namorei pelo telefone. Aí acontece, camarada, se você brigar lá, você faz o quê? Não tem pra onde você ir. Não tem pra onde ir. Você tem que resolver. Então isso foi muito bom para o meu casamento. Porque eu lembro quando aqui no Rio eu brigava, eu ia para cada sogra, que eu morava perto da sogra, eu que ia para cada sogra. Falei, ó, não tô aguentando tua filha não. Não tô aguentando tua filha não. Aí a minha sogra falou assim, calma, vai se ajustar, é assim mesmo, eles casaram. É aquele período dos 5 meses, né, que vai se adaptando na cama, né, que os corpos ainda estão sendo se ajudar, porque você dorme sozinha, você não dorme sozinho, vamos dormir 2 corpos juntos, né? E aí depois se adaptou, né? E foi importantíssimo. Eu me lembro bem que às vezes uma vez a gente brigou, né? Lá em Valadares a gente tava brigado, né? Coisa normal, né? A irmã até falava assim, ai, gostaria tanto que meu marido brigasse comigo assim. Eu falei, por causa de quê, Varô? Ah, porque você briga com a missionária assim, filha, não pode isso, amor, sei lá o quê. E ela fala, lá em casa briga, filha, a panela voa, o bicho pega. Entendeu? Eu queria que meu marido brigasse comigo assim, desse jeito, filha, amor, paixão. E aí a gente brigou, né? E tava brigado de noite, né? E eu deitado, ela deitada. E aí eu me lembro que ela dormiu. Aí daqui a pouco era 1h30 da manhã, ela começou chorando e tal. Aí eu falei, o que foi, filha? Você tá bem? Você nunca dormiu brigado comigo. Aí eu falei, mas eu não dormi ainda. Quem dormiu foi você. Eu tô acordado. Eu tô acordado. Eu não dormi ainda. Aí eu me lembro que a gente resolveu, fez as pazes. Foi uma loucura. Aí era o melhor, né? Aí que ninguém dormiu mesmo. Aí que ninguém dormiu mesmo. Você entendeu? Então, coisas que acontecem nas missões, né? E foi muito importante. E levando essa natureza, né, de Filadélfia, o que eu aprendi com meu pai, imparcialidade. Foi muito difícil para você lidar no início, né? Começar a lidar com imparcialidade. O que é imparcialidade? Não ter lados. Eu me lembro que uma vez, 10 horas da noite, eu levei minha esposa a 2 km de distância andando de bicicleta para pedir perdão para uma menina de 9 anos de idade. Aí você pergunta assim, a mulher larga tudo para ir em missões com você, você pega e leva a garota, a esposa, para pedir perdão para uma menina de 9 anos de idade. Uma pirralha. Você entendeu? Aí, quer dizer, hoje ela adapta, assim, por exemplo, os meus sobrinhos, às vezes, eu percebo que eles encaram a minha esposa como se estivessem lidando comigo, porque é quase a mesma pegada, né? Mas porque entendeu como é que funcionava. Sim. Entendeu como é que funcionava, como é que encarava a obra de Deus. Que ela falou assim, não, porque nós... Eu falei assim, eu falei assim, você não faz parte, eu não pedi a sua opinião, você se alvorou e você não fala nomes. Eu lembro que eu conversando com ela, né? Eu falei, eu já tava com aquele shortinho de sedazinho, bonitinho para dormir. Já tava assim, e com o braço quebrado ainda. Entendeu? E eu peguei, comecei a trocar de roupa, botando roupa. Falei, não, a gente vai lá agora, na casa da irmã, 10 horas da noite. Você vai lá pedir perdão, menina. Porque você citou o nome dela no meio da reunião, que não era pra ter citado. E aí, começou e deu tudo certo. Porque a menina, 10 horas da noite, a mulher me ligando. Meus filhos falaram que não vão fazer mais parte do Ministério de Louvor. Não, vamos sair da igreja. Tá vendo? Pastor, qual foi o tempo mais difícil nessa caminhada?
Assim, aquele de dor, aquele de choro. Aquele que você fala assim, não sei o que fazer. Quando eu vou te falar, assim, eu sou muito adaptável. Eu sou um camarada muito adaptável, entendeu? Eu sei que sempre Deus está sob o controle de tudo. E eu sou crente. Eu sempre falei assim, olha, antes de ser homem eu sou crente, antes de ser pastor eu sou crente, antes de ser marido eu sou crente, antes de ser filho eu sou crente. Então, você entende que você é servo de Deus, você é servo do Senhor. Eu vou dizer assim, que pessoalmente, para mim, lidar com situações, foi no caso quando eu perdi minha filha, né? Eu perdi uma filha, tem 9 anos isso, né? Ela estaria com 9 anos hoje, seria a filha do meio, né? Que de repente a Aurora nem existiria se de repente, no caso era a Rafaela, estivesse viva. E foi um momento muito difícil, porque toda filha é bem esperado, né? Toda filha, ela não foi planejada, mas a gente passa a amar, o momento que você sabe que está ali, você começa a amar com intensidade, e ela foi algo sempre muito intenso. E eu me lembro que a situação, tudo que ocorreu, e aquele momento foi um momento da caverna. Só que quando eu estava falando isso na igreja, eu falei assim, qual é o momento da caverna que você vive? Não sei se tem gente que se permite a ter esse momento da caverna, né? Eu sou pastor de igreja. Você vai fazer o quê? Vai ficar deitado dentro da cama? Você vai ficar no travesseiro? Você vai chorar? Você vai ficar no quarto? Eu não me dou esse direito, nessa liberdade. Então você continua levantando, você continua trabalhando, você continua indo para a igreja, você continua cuidando de pessoas, você continua ministrando sobre vida. Eu fiquei em um período de depressão profunda. Entendeu? E muitas pessoas falam assim, tu fica com depressão. Eu falo assim, claro, porque você não me viu com depressão porque eu não posso parar. Né? E esse período foi até assim, eu não estava tomando conta de congregação na época, né? O pastor Silvano assumiu a congregação em Comando Soares, né? E eu era segundo dele na época lá, em Comando Soares. Entendeu? E eu me lembro que o pastor Leto não deve saber que eu entendo isso não, né? Mas eu imagino que isso passou pela cabeça dele, né? Porque eu estava nesse período ainda de recuperação ainda, né? De sofrimento, dessa falta, né? De ter todos esses projetos, de ver um filho e de repente não estar ali, e saber da maneira que aconteceu, tudo que aconteceu, como se perdeu, né? E aí ele me leva para poder tomar conta de Belfor Roxo, né? Aí ele fala, esse camarada tá muito parado, vamos mandar dar trabalho, serviço para ele poder acordar agitado. Eu não estou dizendo que seja isso, né? Mas tem esse espírito, né? E eu me lembro que eu saí de Comando Soares na época para dirigir Belfor Roxo, né? Já estava aqui no Rio já. E eu até, quando eu saí de Belfor Roxo, né, foi o pastor Fábio que assumiu, né? Eu reuni os obreiros, os diáconos na época que estavam lá, e eu pedi perdão a eles. Eu falei, gente, eu peço perdão a vocês, porque vocês não tiveram o melhor de mim. Eu sou muito melhor do que isso. Vocês tiveram o melhor obreiro que vocês poderiam ter. Vocês tiveram o melhor serviço braçal, porque é uma natureza minha. Se eu não consigo atender pelo lado espiritual, se eu não consigo ser o profeta que eu deveria ser, eu serei o melhor obreiro possível. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Se tivesse que limpar, lavar, se tivesse que fazer qualquer coisa na igreja, eu estava disposto a fazer, almoço. Estava ali, era o funcional, camarada funcional. Eu falei assim, eu peço perdão a vocês, porque eu sei que eu poderia ter dado mais de mim, né? Foi o discurso, as palavras que deram no meu coração no dia que eu enterrei minha filha, né? Que eu consiga ser mais amigo, que eu consiga ser mais pastor, que eu consiga ser mais irmão. Eu estava perdendo uma filha e o que Deus falava comigo que eu tinha que ser um pouco mais, me doar um pouco mais, me entregar um pouco mais, né? Para as pessoas, né? No dia do velório eu estava falando isso com as pessoas e eu pedi perdão os obreiros, já lá. Falei assim, eu sei, eu fiz tudo o que me era possível fazer, mas eu sei que eu, de repente eu poderia estar dando um pouco mais de mim, poderia ser um pouco melhor. E por não conseguir, de repente, por causa desse momento de dor, de caverna, né? Eu me torno o melhor obreiro que um pastor gostaria de ter. O melhor trabalhador, o mais eficiente. Mas eu sei que muitas vezes você se sente um pouco travado, porque o coração fica às vezes um pouco ferido até se recuperar, né? Até se cicatrizar esse processo, né?
É isso aí. E pra gente encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, então o senhor já trouxe aí o momento do maior desafio, de tristeza. Gostaria que o senhor deixasse reflexão nesse período que o senhor já até falou que mesmo passando esse momento difícil da vida, essa perda, o senhor continuou trabalhando, não como deveria, mas continuou levantando, continuou indo, continuou rompendo. Se o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, porque eu entendo essa dor, também perdi um filho, mas de repente tem alguém que perdeu um filho, ou perdeu tem pouco tempo, o senhor tem 9 anos, meu tem 16 anos, mas tem alguém que está fresco agora, que perdeu. E nós, seres humanos, não fomos criados para perder nada. A gente não foi criado nem para perder. Nem para morrer a gente foi criado? Não. Então, quando a gente perde algo, isso é uma coisa, um sentimento bem... Um rompimento, né? Dilacerado, né? Parece que alguma coisa que foi enraizada ali, que foi arrancada à força e a terra fica aberta, aquele buraco, aquela terra fica exposta ali, né? E não tem assim, alguém vai dizer, não, mas que bom que foi bebezinho, que você não teve tempo de criar laços. Mas você vai pensar, poxa, mas eu não tive tempo de criar laços, né? Então é uma coisa bem complicada. Mas é contramão, né? Os pais perderem Os filhos, né? É algo antinatural. É nessa história que eu sou esquisito, né? Eu me lembro de um filme O Senhor dos Anéis, né? As Duas Torres, né? Que um rei, né? Quando vai enterrar o filho, ele fala assim, é contra a natureza. Né? Essas coisas vêm à minha mente, né? O Paulo fala assim, tudo, ou veja tudo, né? O que for bom você retém, o que não for bom você deixa passar. Eu não posso ver um filme sem pensar na Bíblia. É igual um galpão, uma loja, né? O pastor vê um galpão, uma loja, fala aqui, dá uma igreja. Exatamente, eu vejo qualquer coisa, eu vejo um filme, se dá uma palavra, se dá, e vou guardando esse tipo de coisa. E de palavra, nós, graças a Deus, dentro da Filadélfia, nós temos, nossos pastores são homens de Deus, homens que Deus fala mesmo. Mas o pastor Cláudio Júnior, assim, por exemplo, quando eu vou, às vezes, poucas vezes, inclusive, né, estou devendo algumas vezes lá, estou devendo até uma sobremesa lá, né, quando a gente não vai, convida para pregar na igreja, ele não vai. Rapaz, esse cara tá me devendo muito. Aí você tem que pagar com comida, você paga com uma sobremesa, paga com almoço, alguma coisa. Um pavê, né? É um pavê. Pô, a história do pavê é terrível, cara. Mas quando a gente vai pregar com uma pessoa, eu posso falar de mim. Quando eu vou pregar, sem oportunidade de pregar aí, o pastor Cláudio Júnior está presente, é um desafio a mais. Pode um negócio desse. É um desafio a mais, porque assim, uma capacidade, pouco tempo de conversa tem aqui, quem conhece ele no pessoal, uma inteligência, uma memória muito boa, então é uma dificuldade. Graças a Deus a gente consegue disfarçar bem com uma piada, uma gargalhada ali, aqui. Bobo pra caramba, né? Mas ele tem causa, pelo menos assim, uma inspiração, né? Mas eu gostaria que o senhor se deixasse ser usado por Deus, porque eu tenho absoluta certeza que agora Deus, porque o Espírito Santo é que conduz todas as coisas. Nós não combinamos pauta, a gente, Sim. Como é que vai ser? Vamos sentar, vamos bater um papo. Vamos começar. Então aquela hora que a gente fala assim, olha pra câmera da verdade. É isso. Olha aí. Aí o senhor deixe uma palavra para quem está nos ouvindo e que está passando por Essa palavra é a palavra final? É a palavra final. Então deixa eu fazer uma perguntinha. O senhor compõe também? Rapaz, eu vou te falar que essa é minha deficiência. Por que é minha deficiência? Porque a família toca, a família compõe, né? Um negócio. Rapaz, Todos cantam. Eu sou uma desgraça. Deus fala assim, eu não vou te dar mais nada, porque você não consegue escrever nada. Você não... Rapaz, às vezes eu tô com violão em momentos de culto, assim, às vezes Deus me dá a letra e a música inteira. E aí só eu me alimentei aquele negócio. Porque não escrevi, porque não tinha um celular para poder gravar, para ouvir, para poder botar. Eu me lembro uma vez que eu estava em Belfort Roxo, esse período de Belfort Roxo, que é esse período de caverna, né? Esse período que eu estava meio com o coração doído. E às vezes eu pegava o violão ali, eu tenho algumas deficiências como pastor, eu reconheço isso, né? Uma
eu não sei se a pessoa, assim, tem situações de pessoas que vão, eu tô sempre nos extremos, o William sabe muito bem disso. Ou você me ama, Odeia. exatamente, ou você não consegue, é complicado. O pastor fala, interessa! Interessa, entendeu? Interessa. Ou você me ama ou você me odeia, entendeu? E já vi várias situações que você vê que a pessoa vai saindo, vai... Eu não boto ninguém para fora, eu tenho um amor profundo por todas as pessoas. Se você se sente dirigido, eu sou o seguinte, eu também não seguro ninguém, né? E eu abençoo todo mundo que tá. Uma vez eu já falei com a pessoa, uma vez a pessoa falou assim, pastor, tô saindo, eu falei, não, porque eu tô indo para uma igreja pequena, que eu vou já, mas a gente também é uma igreja pequena, e você está aqui, você é o obreiro da casa do Senhor, como é que Deus te falou, você foi orientada por Deus, aí você é um profeta te usou, me apresenta esse profeta que eu vou botar a mão na cabeça dele, vou mandar sair esse demônio. Sim. Que um profeta que fala, vem para cá, para mim, eu falei assim, você tem que ser muito consciente, muito claro disso, que para aí tem um monte de gente falando assim, esse que é teu lugar, Deus te chamou. Eu já vi gente fazer isso aí, se arrebentar, acabar com o casamento, acabar com o ministério, acabar com tudo, a gente parar no mundo, ficar endemoniado, porque a Bíblia fala que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma coisa séria. E então, uma vez eu virei para falar assim, olha, a gente vai orar, vamos fazer uma campanha de oração então. Vamos orar essa semana toda, de 3 horas a 3h15 da manhã, para Deus ver se é Deus mesmo. Eu vou acordar, eu vou orar, vou botar a hora de fazer a oração lá vou mandar a oração para a senhora, orar no WhatsApp lá. Eu orava com a pessoa de 3 horas da manhã até 3h15, já que Deus falou que era, então Deus vai ter que confirmar esse negócio, e vai ter que falar comigo também. Aí, isso foi na segunda, no domingo, né? Na quarta-feira a pessoa fala assim, pastor, precisa orar mais não, já tomei minha decisão, estou saindo. Falei, então, Deus te abençoe. Então, eu sei que eu provoco isso às vezes na pessoa, né? E eu me lembro que em algumas situações eu acabava ficando sozinho em alguns aspectos. Em Belfort Roxo eu fiquei, né, para tocar, acabou que as pessoas foram tomando seus caminhos, suas direções, eu fiquei ajudando o Ministério do Louvor. Algumas pessoas começaram a desenpontar, né? O Bruno começou a tocar teclado, né? Eu me lembro que ele começou a tocar teclado lá e algumas pessoas, depois eu André, falei, André, você vai ser meu baterista. Começaram a me desenvolver as pessoas, que eu só a seguinte ideia, assim, você tá ali, você tem que fazer alguma coisa. A Michelle era do louvor lá. Sim, a Michelle era do louvor lá. Só? Que cantava. Não, exatamente, cantava e... Pastor, quando a gente estava conversando antes aqui, né? Eu não acredito nesse negócio assim, o fulano tem dom. Não, a Bíblia fala que o Espírito está ali para usar, para aquilo que for útil. Os dons não são dados para a igreja para aquilo que for útil. Você atrai aquilo ali, se você se coloca no lugar, se você se coloca disponível, automaticamente o Espírito encontra um lugar, um caminho para poder agir através de você. Então, quando a pessoa vira para mim assim, a pessoa não sabe cantar nada, a voz não entra no tom, não consegue. A pessoa, pastor, eu quero cantar. Eu falei com Deus e Deus falou para mim que eu vou entrar no louvor. Eu falei, glória a Deus. Você vai começar a vir nos ensaios, você começa e aí a pessoa tem dificuldade, eu participo com a pessoa, ensaio, vamos ali, vamos... Caminhando juntos. Eu me lembro que na após outro dia desse, tem uma menina que falou isso comigo, pastor, e ela tinha essa dificuldade de tom, de tempo, entendeu? E outro dia eu estava na igreja e eu até falei com a missionária Elaine, eu falei, você viu o fulano de estar ministrando no domingo? E cantando no tempo, e cantando no tom. E aí você fala assim, não, você não... Quantas vezes eu já vi pessoas olhar para outro e falar assim, não, você não tem dom, não tem chamado para isso. Que chamado? Uma vez eu virei para um camarada que falou assim, não, pastor, porque eu tenho chamado para isso, o senhor tem chamado para aquilo outro. Eu falei, irmão, não tenho chamado não, eu sou um indivíduo sem chamado. Sabe por causa de quê? Porque aonde Deus não precisa que ele precisar, eu vou ser útil naquilo ali. Para você ter ideia, porque você é uma... Eu até usou a expressão, pô, você é mais de adoração, eu sou mais de libertação. Eu falei, rapaz, como é que eu sou de adoração e sou de libertação? Lá em Valadares, as pessoas entravam na minha varanda assim, já manifestavam, quando entravam na varanda, já começavam manifestando assim, demônio, expulsava demônio, e eu chegava em casa no domingo de manhã, da escola dominical, eu chegava em casa, daqui a pouco alguém, pastor, era evangelista, né? Evangelista, mas todo mundo chamava de pastor, volta, porque um demônio pegou lá, e eu voltava correndo, um domingo, às vezes era 2 quilômetros mais ou menos, 3 vezes no domingo, tendo que... Eu já tinha que resolver um problema e chegava, expulsava os demônios, alguém falou que era de adoração. Eu falei, rapaz, eu estou para aquilo que for útil para a obra. Não sou de adoração, não sou de libertação, não. É para aquilo que o pastor Sebanias fala que em vários lugares diferentes, Deus usava ele de maneira diferente, porque a necessidade é diferente em cada lugar. Então,
E Paulo diz isso, né? Paulo fala, escolhei os melhores dons. E o que é o melhor dom? Já parou para pensar nisso? É utilidade pro local. Então, mas para você chegar a essa consciência, você tem que entender que o dom não é para você. Não. É o pra dom é igreja. sempre pro outro, pro outro, irmão. Né? Portanto, É o outro que se alimenta. Então, o melhor dom é aquele que vai servir melhor Sim. o outro. Né? Entendeu? Esse é o melhor. Então, eu sempre vivi nesse aspecto aí, né? Como o trabalho. Alguém me falou para você, não, porque você tem que ter aptidão para alguma coisa. Eu falei, aptidão, rapaz, eu preciso do dinheiro para poder comprar comida. Essa é a minha aptidão. A minha aptidão é essa. Eu não tenho... Se tiver que trabalhar no escritório, eu vou trabalhar no escritório feliz da vida, com toda a frança. Se tiver que entrar num buraco lá para poder desentupir lá, se no final o camarada pagar aquilo que me deve, eu vou para casa sentar no meu sofá e estar junto com a minha família, com a minha mulher, com as minhas filhas, que é o meu interesse, glória a Deus. E aí eu me virei até para uma pessoa esses dias e falei assim, rapaz, aprende uma coisa. Homem, ele não faz o que gosta. Homem faz aquilo que precisa ser feito. Homem, que é necessário. Tem os bananadas de hoje aí. Não tem talento, tem apetite. Porque eu não gosto muito. Não faz, não é a minha área de Como dizer que o atuação. pessoal, o pai de Samambaia, é o pai de pet, né? Né? Esses homens de hoje. E eu falo, rapaz, eu virei para um homem e falei assim, rapaz, homem faz aquilo que precisa ser feito, que é necessário. Homem que é homem. Você entendeu? Homem que é homem é isso, ele faz o que é necessário, não o que ele gosta. Então, na igreja, no ministério é a mesma coisa. Precisa de quê? Você precisa de um obreiro? Então você precisa de um diácono? Você precisa de um diácono. Você precisa de evangelista? Você precisa de pastor? Você que cante, canto. Sim. Você que prega, prego. A grande dificuldade do ministério de louvor é exatamente isso. Às vezes lidar. Por quê? Não, porque você vai encontrar um montão de gente que briga comigo aí porque eu sou gritador e berrador e toque errado. Mas eu sou da seguinte ideia assim, eu preciso de você. Se você faz melhor do que eu vou colocar isso na tua mão. Eu aprendi isso, o pastor Léo sempre falava isso, né? Conto de 3 reis, né? Um livro que fala, não, é o Dom de Ganhar Riquezas. Um livro de Dom de Ganhar Riquezas. Coloca as pessoas naquilo que elas têm melhor aptidão a fazer. Então, se o camarada toca melhor do que eu, o violão é teu. Se tu canta melhor do que eu, o microfone é teu. Você faz melhor do que eu, e eu quero que você faça mesmo, que você desenvolva e cresça nisso. Isso é reino, né? Sim, você cresça. Então, eu não vou tomar isso. Se me der a oportunidade, eu vou gritar, vou berrar do jeito que eu sempre grito, berro. Eu destruo as músicas mesmo. Minhas sobrinhas falam, Cati, você destrói as músicas, você faz isso, você faz a segunda voz, que é uma tristeza. Eu falei, é isso mesmo, eu canto, não estou nem aí porque você está achando que você pensa, eu quero mais é me sentir feliz e louvar e cantar e fazer. E tem gente até que gosta, olha que loucura. Você entendeu? Então, eu tenho essa premissa, né? Atender a necessidade, né? E eu me lembro da pergunta que você colocou aí, eu estava... Agora é a hora da verdade. Sim. Deixar uma mensagem aí pro... E ele que está falando a respeito desse momento, né? Para pessoas que... Sim. Eu me lembro que uma vez eu fui consolar uma família, né? Eles tinham perdido um pai, uma mãe, uma filha. E estavam sentindo muito, né? Porque tem esses núcleos familiares que tem um indivíduo que é o centro, né? Como eu estava conversando contigo antes aqui, né? Eu estava com uma passageira outro dia desse aí, lá falando da perda do seu irmão, que era muito querido, era o centro da família. E eu virei para eles e a palavra que me veio na época foi exatamente isso. Eu falei assim, eu perdi também. Eu falei da minha filha, né? Eu falei, você tem uma vantagem terrível sobre mim. São 2 perdas. Só que quando a dor passar e que vier a saudade, vai vir também as lembranças, os momentos. E vão começar a falar assim, se o papai estivesse aqui, né, ele faria isso. Aí, caraca, fez igual o papai fazia. Porque fica a lembrança. Eu virei para ela assim, a tua vantagem sobre mim que eu só vou ter a dor. Eu não vou ter a lembrança. Eu não vivi, eu não experimentei, não peguei no colo. Então, você vai ter essa vantagem, que esse momento vai passar na sua vida. Esse momento de dor, de frustração, de impotência. E aí você vai começar a trazer memória. Como eu faço isso, né? A gente faz isso com meu pai, né? E a gente se olha em determinado momento, a gente se apega fazendo coisas como ele, e lembrando, né?
E o pastor Silvano, mesmo tendo os traços, né, da minha mãe, porque o pastor Silvano tem cabelo duro. Ó, pastor não foi eu não, hein? Cabelo duro, né? Mas ele é branco e expressão. A gente fala que o pastor Silvano é o que mais parece com meu pai, né? Quando ele tem um momento que ele para e faz algumas coisas, e cara, que é igualzinho nosso pai, né? E até ele hora que você pode pedir para imitar o pastor Silvano, cantando, o papai levantava o queixo assim para cantar e virava de rostinho, batia o pé assim, o pastor Silvano faz igualzinho, né? E a gente se pega nesse momento fazendo isso, lembrando, né? Tendo, revisitando, né? Às vezes nas crianças, outro dia estava vendo a Aurora e a Aurora andando assim, ó. E a mãozinha assim, para trás assim, andando em pé. Eu falei, filha, olha aqui, igual meu pai fazia. E a gente determinou que foi quase que um traço genético, porque é uma coisa que não é normal, não teve contato. E era exatamente uma posição, quem fazia isso muito era o Vinícius, quando era pequeno, né? Nosso sobrinho também, filho da missionária Silvana, pastor Aldo. Igualzinho, os trejeitos, ele morava em Campos, meu pai morava aqui no Rio, eles não tinham contato nem vínculo, e ele se comportava e agia como se convivesse com ele, né? E outro dia eu vi a Aurora fazendo a mesma coisa, e aí vem a lembrança, vem a memória. Então, o que eu posso dizer para qualquer pessoa que esteja vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, é primeiro entender que existe um Deus que é Senhor e tem o controle e domínio de todas as coisas, né? E existe um Espírito Santo que é amigo, que nos ajuda de forma que a gente não consegue descrever. Eu sou da ideia, eu sou do pensamento que eu não consigo nem indicar maneiras e caminhos como ele pode fazer, porque é inusitado a maneira como ele trabalha, é diversas e é de formas que eu não consigo compreender nem consigo narrar todas elas. E ele existe para fazer isso, e em determinado momento, quando nós somos da fé e servimos ao Senhor, ele é aquele que vem, nos consola, nos fortalece, nos levanta. Como eu tive algum psicólogo para poder fazer algum tratamento, ou psiquiatra, não estou aqui falando que não é importante ou que não... Mas eu não me vi, a vida aplicando me fazendo assim, eu me vi, eu sabia que eu estava em depressão profunda, eu sabia que eu estava em vários processos, vivendo na caverna, mas eu faço o quê? Paro? Não vou hoje, não quero saber. Não, continuo levantando, tem mulher, tem trabalho, tem filha, tem que tocar a vida, tem que continuar andando, tem igreja, tem pessoas que estão ali, e você vai chegar lá e tem que ser canal, e você continua vivendo a vida. E aí você ouve a palavra de Elias, né? Que mesmo Elias se colocou num estado de loucura, porque o camarada se achou a última bolacha do pacote. Não só eu sobrei, falei, você tá louco, rapaz? Tá doido que você... Você mais 3 Elias, eu vou até dar as costas para você que você falou besteira agora. Quase que deu uma doença. Mas não, porque ele amava muito Elias, né? E Elias era um camarada diferenciado, vamos dizer assim. Mas naquele momento, né? Eu sou tão cuidadoso com as tuas coisas, quer dizer, um preciosismo, quase que eu poderia dizer que é quase narcisista, mas não tinha ido, né? Glória a ele, louvado seja meu nome. Entendeu? Loucura, você entendeu? Tal. E é interessante que como o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de cada um. Em todas as coisas que aconteceu com Elias, eu já tinha me curvado na primeira. No fogo, no vento, no trovão, não. Elias foi sentir Deus na brisa, mas se a terra tivesse tremido, ele já estava me curvando, então, pelo amor de Deus, misericórdia. Eu já tinha me quebrado na primeira. Elias passou por tudo sem perceber Deus ali, louco. Aí naquela brisa, ouve a voz de Deus falando com ele, tá. É a maneira como o Espírito Santo vai trabalhar. Cada um de uma forma diferente, distinta no coração de cada um. E aí ele se toca, acorda e ele recebe a palavra de Deus. Olha, sai daí que você vai ungir o rei, e vai botar Eliseu no teu lugar. Então, eu tenho uma palavra. Que momento. Que momento. Essa é a frase do nosso pastor. Usamos muito, hein? Que momento. Que momento, hein? O pastor falava, hein? Que momento. Gente, então, esse é o nosso pastor Cláudio Júnior. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado por esse tempo de mesa conosco. Tenho absoluta certeza que você foi abençoado, deu risada conosco, chorou, se
familiarizou. E somos nós, que não somos melhor do que ninguém. Mas isso Sim. nós somos assim. E eu quero falar para você agora, irmão. Olha aqui para mim. Não, olha bem dentro dos meus olhos aqui. Chegar até mais próximo um pouquinho. Preste atenção. Se você não compartilhar esse vídeo, se você não dar o like, faça um comentário. Porque assim, como você foi alcançado, outras pessoas precisam. De repente o cara tá lá no YouTube olhando assim, passando para cima, jogando, porque não sabe o que vai ver. Aí se você dá o like, se você compartilha, você deixa seu comentário, o algoritmo fala assim, não, esse vídeo aqui, isso aqui é importante. relevante. É relevante. Então ele vai começar a dar como sugestão para outras pessoas. Então, deixa de ser usado por Deus. Que preguiça, gente. Ó, o pastor Cláudio Júnior o pastor do Bom Dia na época da pandemia, né? Agora eu não sou pastor, não, mas você é o cara do like. Manda o dedo no like aí, compartilha. Você não está inscrito no canal? Irmão, se converta, se inscreve no canal. O que você vai perder? Nada. Tocou ali, não vai nem manchar a tela do teu telefone. Então, se inscreva no canal. Ainda aperta o sininho, que toda vez que aparecer lá o podcast, a voz vai entrar lá. Nós vamos estar aí toda semana com um convidado. Nós temos alguns projetos aí, vem algumas coisas boas aí. Então, quero pedir para você nos ajudar nisso daí e que Deus abençoe, meu pastorzão. Muito obrigado. Tamo junto. Próximo semana você vai estar do meu lado aqui de novo. Isso aí. O pastor Fiorani vai estar para lá de novo, daqui a pouco vem para cá. Isso aí. Daqui a pouco eu saio. Ele vai estar nas produções. Nas produções. E que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. E que você seja cheio e tocado pelo Espírito Santo. Amém, meu pastorzão? Amém. Foi muito bom estar aqui. Eu volto, hein? Volta. Bom. Deus te abençoe. Amém. Fica na paz. Deus abençoe. Foi um prazer enorme. E estamos aí. Depois eu vou estar pro outro lado lá e... Coitado quem tiver aqui. Pai, gente. Deus abençoe. Parou? If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days.